Olá, meus queridos alunos. Terminada a nossa primeira avaliação, né, vamos focar nossa atenção agora nessa segunda parte final do curso, que aborda a teoria de integração aplicada às funções de várias variáveis. No caso, nós vamos particularizar nossa abordagem ao estudo do caso de duas variáveis, onde a gente pode estar fazendo a ilustração gráfica, fundamentalmente, e também, para concluir, nós tratamos do caso de três variáveis, onde apenas nós podemos representar geometricamente o domínio da região. Muito bem, conforme vocês vão ver no transcorrer da nossa discussão, essa parte ela é bem mais técnica, né? Aparentemente fica mais simples, porque não tem muita coisas relacionadas com teoria, né? Mas a questão de ser técnico não significa que seja mais simples, né? Do ponto de vista do que você tem que tratar, é fácil de você identificar, mas as questões mudam para cada integral, é uma função diferente ou é uma fronteira diferente. Então, o tratamento técnico na hora de resolver depende da função e da região onde você está calculando as suas integrais, e vai ser preciso bastante exemplos para poder a gente desenvolver habilidades na hora de estar fazendo uso, já que a gente não vai resolver integrais usando propriamente a sua conceituação, e sim fazendo uso do teorema fundamental do cálculo e o teorema de Fubini, né, através do teorema de Fubini. Então você vai precisar estar fazendo certos truques na hora de estar calculando quem são esses limites de integração, e lembrar de toda uma teoria que foi desenvolvida lá no curso de cálculo 1, que é o cálculo de antiderivada, né? O teorema fundamental do cálculo, desde para poder você determinar a integral em uma variável dentro de um determinado intervalo, basta você encontrar uma antiderivada e substituir o valor que é essa função antiderivada, ou integral indefinida também, que é chamado, nos extremos desse intervalo, né? Isso a gente vai continuar fazendo uso fortemente, e uma das dificuldades que eu diria que está relacionada com essa abordagem é você estar se lembrando de tudo que aprendeu lá no curso de cálculo 1 relacionado com a determinação dessas integrais impróprias, né? Ou seja, desse cálculo das antiderivadas. A gente vai estar subentendendo que vocês estão relativamente com esse conhecimento acordado, né? Mas muito bem, só para ter uma noção de que, como do ponto de vista teórico a gente tem pouco para estar fazendo, nós vamos basicamente estar falando de 4 sessões do livro hoje, sem muita dificuldade, né? Os conteúdos que a gente deve estar abordando, a integral dupla integrada sobre retângulos. Basicamente o livro nessa sessão ele busca trazer você a se lembrar de como que você calcula as antiderivadas, né? Acordar esse seu conhecimento com alguns exemplos. Integral dupla sobre regiões quaisquer, quando ele bota sobre regiões quaisquer, esse contexto aqui é coberto por esse 15.2, né? Eu vou estar falando logo nesse contexto mais geral, porque no mais fica apenas exercício que a gente está fazendo nas nossas aulas síncronas, né? Que a gente tem interação com vocês e sente a dificuldade onde possa estar ocorrendo, né? E no fim do cálculo de área integral, área por integral dupla, é uma propriedade que a gente vai estar observando da integral dupla, que quando a função é a função unitária, quando você está integrando sobre qualquer região, no caso de duas variáveis do plano, a função f de x, y, identicamente a constante 1, o resultado da integral vai ser exatamente a área da tua região. Então você pode estar usando integral dupla para estar calculando áreas. É nada mais do que uma simples aplicação do conhecimento que foi desenvolvido nas sessões anteriores, né? E integral dupla em coordenadas polares é apenas um outro artifício que você tem para estar calculando integral, quando às vezes você fica com dificuldade de estar calculando as primitivas nas variáveis x e y. Você muda essas variáveis para coordenadas polares, a gente vai ver no geral mais na frente no teorema ao qual você pode estar mudando para qualquer outras variáveis, e a ideia é você estar transformando suas funções que vai calcular as primitivas, funções que ficam com um aspecto mais elementar. Quando você muda as variáveis, você muda a região que está integrando e muda a função que está integrando também. A ideia de mudar essas variáveis é para torná-las numa situação em que você não está conseguindo resolver as variáveis
variáveis x e y, ficar nessas novas variáveis funções mais simples de estar se determinando os limites e também os limites de integração e também as primitivas dela, né? As derivadas. Muito bem, vamos falar dessas 4 seções. Poderia até estar falando também, de modo breve, desse teorema de mudança de variável, mas vamos deixar para falar no contexto, vamos falar das duas propriamente. Muito bem, fazendo um pouco de revisão do que a gente viu no curso de cálculo 1 relacionado com o conceito de integral definida. A integral definida está relacionada com a determinação da área da região compreendida entre o eixo x, entre as retas que são determinadas pela fronteira da região que você está integrando, que no caso aqui é o intervalo AB, seria as retas na fronteira x igual a A ou x igual a B, e o próprio gráfico da função. Como conceituar ou determinar a área determinada por essa região do plano. Muito bem. Se essa minha função fosse constante, assumisse um valor só, a determinação dessa área seria simplesmente o comprimento do intervalo, né? B menos A vezes a altura, que seria determinada pelo valor da função. O problema é que a nossa função está variando conforme a expressão que caracteriza a sua conceituação, né? E a função deixa de ser constante. Como determinar esse gráfico? Usando uma propriedade que é a área da região total, se você desmembra em intervalos menores, disjunto, né? Ou no máximo contendo fronteiras incomuns. A área total é a soma da área de cada um dos pedaços. O que a gente faz é particionar o intervalo, conceituava a integral lá dessa forma. Particionava o intervalo AB em subintervalos menores. Eu destaquei aqui apenas uma dessas partes desse particionamento. E quanto menor fica esse particionamento, ou seja, quanto mais pontos você pega aqui, quanto menor for a distância entre o maior dos dois pontos, a ideia é fazer esse limite tender para zero, né? Delta x aqui vai fazer tender para zero, delta x é a distância desse intervalo. Né? Mas a tua função varia pouco dentro desses intervalos cada vez menores, ou seja, fica praticamente constante. A área dessa região é basicamente o comprimento desse intervalo, como eu estou chamando ele de iésimo intervalo, estou chamando de delta xi. Esse delta xi vai tender para zero, vezes a altura da função, que é praticamente constante. E a tua integral todinha é a soma de todos esses pedacinhos. É daí que surge a ideia da definição da integral. Né? A integral, propriamente, que a gente determinada como sendo por esse símbolo aqui, está relacionado com a área da região e você calcula através de um limite. Quando é que esse limite existir? Limite pode existir ou não, vai depender da natureza da função. Se a função for contínua, bonitinha no compacto, tem um resultado que assegura que essa integral sempre existe, esse limite sempre existe. Se a minha função for contínua. Se a minha função tem exemplos de funções que a integral não existe, por exemplo, se a função for 1 nos racionais e for 0 nos irracionais, é um exemplo clássico de uma função cuja integral não existe. Essa função também não é contínua em ponto nenhum. Bom, a integral existe quando esse limite existir, e esse limite é simplesmente calculado dessa forma. Você pega a região onde você está integrando, particiona de uma forma que esses comprimentos de intervalo fiquem cada vez menores. Né? Na situação limite, se isso convergir para um número, esse número, que tem a ver com a área, é o que a gente define como sendo integral. Esse S de integral está relacionado com esse símbolo, sigma de soma, né? Quando ele tende para infinito, a quantidade de soma é como se transformasse no S. A minha função fica basicamente em um ponto qualquer, e o delta x, a gente já abordou sobre isso, é a diferencial da variável independente, se transforma no elemento dx, cada vez menor. Né? Na hora de você conceituar essa soma, a gente chama soma de Riemann, a gente considera esse ponto aqui dentro do subintervalo xi menos 1 até xi. Né? É um ponto qualquer aqui dentro. Tá, que quando eu vou estar espremendo ele, quando eu faço ele cada vez menor, basicamente ele se restringe a um ponto, né? A situação limite. Muito bem, um resultado, embora a conceituação tenha a ver com esse limite e fique aparentemente complicado, não sei se o professor de você chegou a fazer algum exemplo de calcular a integral via limite,
que é possível fazer também, é só você elaborar direitinho uma forma de concluir essa conta, né? E, geralmente a gente no curso de cálculo 1 não fazíamos cálculo de integral por esse mecanismo, né, de determinar o limite. Geralmente a ideia era utilizar o teorema fundamental do cálculo, que é um resultado, repito, extremamente importante, e aqui também vai ser que a gente vai continuar fazendo uso dele. O teorema fundamental do cálculo tinha como consequência o seguinte fato: se você determina uma função que satisfaz o papel de, quando você derivar ela, a derivada da função que você está querendo integrar dentro do seu intervalo AB, então aquela integral dada pelo limite acima fica literalmente igual ao valor que essa primitiva assume no ponto superior do intervalo, menos o valor que ela assume no ponto inferior. Certo? Por notação, a gente denota isso f de x variando de b até a. Né? Isso aqui literalmente significa essa diferença. Né? É um resultado extremamente rico, né? Uma vez que você aprende um monte de técnicas de derivar, fazer o caminho regresso, em princípio, para um monte de situações você já tem como estar fazendo isso. E por isso que no curso de cálculo 1 a gente passava boa parte do curso simplesmente desenvolvendo técnicas de como você encontrar uma função cuja derivada dá a função dada. Né? Porque a gente chama até isso de integral indefinida. Indefinida porque você está calculando uma função. Quando você substitui nos limites do intervalo, você está definindo um valor para ela, dá um número. A integral definida é um número, a integral indefinida é uma função. É uma função cuja derivada dá a derivada do argumento. Muito bem, esse resultado ele continua sendo extremamente forte, porque na hora que a gente vai conceituar integral em duas variáveis ou mais, o teorema famoso aqui que a gente vai estar fazendo uso recorrente é um resultado devido ao matemático italiano Guido Fulini, que diz que tua integral pode ser substituída, no caso de integral dupla, por duas integrais iteradas. Né? Você fixa uma das variáveis, integra em relação a outra variável, e o resultado que você obtém quando substitui nos limites, depois você integra novamente. Ou seja, você pode estar calculando sua integral dupla ou tripla de forma recorrente, fazendo uso das integrais das funções do cálculo 1. A gente vai ver que tem funções de três variáveis, você, uma vez que integra em uma das variáveis, você transforma em uma integral dupla. Essa integral dupla, você repete o processo a duas integrais do cálculo 1. Ou seja, é um resultado que vai ser extremamente importante. É importante que vocês revisem todas aquelas regras de integração que tem nas tabelinhas do livro, porque a gente vai estar fazendo uso de forma recorrente desse resultado. Muito bem. Tratando de conceituar a integral em duas variáveis, de modo semelhante, a integral dupla de uma função de duas variáveis sobre uma região R, continuando o domínio da função. Essa ilustração geométrica é válida apenas para o caso da função ser estritamente positiva, né? Que no caso geral a gente define como sendo o limite. Claro que a conta que a gente faz quando a função não é estritamente positiva não seria o volume entre o gráfico e a região, que às vezes a função fica abaixo do plano z igual a zero, no caso de duas variáveis. Então teria que estar relacionado, soma o volume da parte de cima e subtrai os volumes da região que fica abaixo do plano z igual a zero, a rigor. Mas do ponto de vista de ilustração, seria uma situação dessa, né? A integral dupla está relacionada com você determinar, está aqui uma região continuando no domínio, você pega a lateral da fronteira, dá o cilindro determinado por essa curva, né? Que é a região que você sobe, e limita em cima pelo gráfico da função. Né? Qual o volume desse solo? Como conceituar o volume desse solo? Se você for usar o princípio de Cavalieri, se a nossa função fosse constante, em cada ponto o valor dela de assumir isso fosse o mesmo,
O volume desse sólido ficaria a área da tua região onde você está integrando vezes a altura, né, que é o valor da função em qualquer um dos pontos. O valor é constante, seria essa constante vezes a área dessa região. Né? O problema é que a nossa função em geral ela não é constante, né? Ela varia conforme a regra que a define. Então, o procedimento que a gente faz para poder fazer com que ela varie um pouquinho dentro da região que você determina é particionar o teu domínio, né? O livro, quando faz aquela abordagem inicial de considerar situações retangulares, é que o particionamento fica mais simples. Você particiona a tua região em uma partição do intervalo AB, já que é um retângulo da forma AB cartesiana CD, né? E outro particionamento para a variável y. Então você particiona das retângulos menores. Em cada retângulozinho desses menores você vai aplicar a ideia que a gente faz aqui. Eu estou pegando de uma forma geral um particionamento, não interessa. O que interessa é que na hora de você particionar, cada um desses pedacinhos você possa calcular sua área. Sua área esteja definida porque ela aparece na definição. Né? Se você quebra bem muito em retalhos essa região, de forma que a tua variação dentro de cada retalhozinho desse pequeno seja o menor possível. A ideia é você fazer com que ele se aproxime basicamente de um ponto meio alargado, né? A ideia da conceituação a gente faz através do limite. O volume que a gente define como sendo o volume da região compreendida entre esse cilindro, que é a lateral, a região onde você está integrando e o gráfico da função, dessa forma que eu faço a conceituação, fica o limite. Eu estou definindo esse delta RI, eu falei aqui já, cada um desses pedacinhos você vai pegar o modo dele, estou definindo como sendo o comprimento máximo da distância entre dois pontos. Eu quero fazer de uma forma que essa distância converja para zero, esse comprimento máximo da distância entre dois pontos. Se você cria particionamentos que faz com que esses pedacinhos tenham a distância entre dois dos pontos nele cada vez menor, a quantidade de pedacinhos que você quebrou aqui, quantos pedacinhos na direção I, na direção J, daqui eu vou fazendo a soma sobre todos os pedacinhos. A ideia desse somatório é que eu vou somar em todos os pedacinhos do retalho que você criou na sua subdivisão. O valor da função em um ponto dentro de cada retalho, pedacinho do retalho, vezes a área do retalho. Né? A minha função, como tem variação curta, o volume desse pedacinho restrito ao retalho é a área da base vezes a altura, que é o valor da função no ponto. Como eu vou fazer essa coisa no limite se aproximar de um ponto, minha função não muda, fica constante. Quando você soma tudinho, se esse limite convergir para um número, claro que nem sempre converge, a gente chama esse conceito de integral dupla. Essa é talvez a forma mais complicada do ponto de vista teórico que a gente tem que estar falando sobre a integral. Apenas observar a ideia está relacionada com um volume, pelo menos quando você faz a interpretação geométrica, né? E a gente, da mesma forma como ocorreu no curso de cálculo 1, a gente não vai estar calculando nenhuma integral dupla, então o triplo também é uma situação semelhante, fazendo o limite, né? Embora seja possível, a questão de cada exemplo de função, como você vai fazer esse particionamento para poder identificar quem é o limite, mas a gente não vai estar fazendo. A ideia é usar um teorema devido a Fubini, extremamente rico, que possibilita você calcular as integrais através do conhecimento desenvolvido lá no curso de cálculo 1. Muito bem, as propriedades dessa definição, o que é que você pode estar dizendo? Propriedades semelhantes ao que acontecia já no curso de cálculo 1, nos diz que se você tiver duas funções nas variáveis x e y, integráveis, né? Integrável é quando você for fazer aquela conta em uma determinada região, o limite existir. Então, quando você for pegar a função soma ou a função subtração, a integral sobre a função soma ou sobre a função subtração, ela também vai existir, e a integral dessa função é igual à soma das integrais de cada uma respectiva, ou a diferença quando aqui for sinal negativo. Eu botei duas propriedades aqui ao mesmo tempo. Quando você estiver somando funções, aqui aparece soma, quando estiver subtraindo, aqui aparece subtraindo.
propriedade semelhante que a gente tinha lá no caso dos integrais da função de uma variável. Isso é fácil de você demonstrar, embora você não está preocupado com as demonstrações, se você for olhar a conceituação, né? Aqui aparece o somatório, aqui iria aparecer soma. Somatório da soma é a soma do somatório. Basicamente é isso que você está usando na hora de justificar. Nós não vamos preocupar com demonstração. Demonstração sempre precisa estar trabalhando com o conceito. Não é a nossa ideia aqui, por enquanto. Mesma coisa se você pegar uma função qualquer que é integrável e quiser multiplicar por uma constante para obter uma nova função, essa nova função que você pega a função original e multiplicou por uma constante, ela é integrável e é integrável nada mais do que você multiplicar essa constante pela integral da função original. Né? Esse número aqui é uma constante qualquer, positiva ou negativa, naturalmente se for zero, fica integral nula. Né? A terceira propriedade é que se você estiver integrando sobre uma região de área nula, você pegar uma região de área nula, a ideia da integral é a área vezes a altura da função. Como a área é nula, a altura, se é variável ou não, a integral vai dar zero. Né? Isso aparece na conceituação, se você for observar a situação em que a área total da região é nula. Se a área total da região é nula, a área de cada pedacinho, que vai estar contido no total, também vai ser nula. Né? Se você fizer a conta aqui, o valor da integral vai dar zero. Esse é o resultado que está sendo resumido aqui. A área sobre a integral sobre uma região que tem área nula sempre é nula. Né? A integral dá um número, né? Faz sentido você questionar sobre o modo desse número. Né? O modo desse número sempre é menor ou igual do que a integral da função. A função qualquer ela pode assumir valores positivos ou negativos. Se essa função for integrável, a função modo dela também vai ser integrável e essa desigualdade ela é satisfeita. Bom, para justificar tudo tem que ir para a definição, a gente não está definindo. Esse aqui é a propriedade que a gente citou lá no início, que em verdade o livro está abordando na seção 15.3 apenas a aplicação dessa propriedade. Né? Quando você estiver integrando a função identicamente igual a 1, o resultado dessa integral vai dar a área da tua região. Né? Se você, é uma propriedade até fácil de você concluir quando você vai para a definição. Né? A tua função é identicamente igual a 1. Né? Então, o que você está somando aqui é a área, quando você faz essa função igual a 1, esse somatório está ocorrendo sobre todos os retalhos da tua região que você particionou. Né? Quando você soma a área de todos os retalhos, como esses retalhos estão disjuntos, né? O resultado vai dar a área da tua região toda. Né? Então, você soma a área de cada um desses pedacinhos, essa soma aqui envolve todos os pedacinhos, o resultado vai dar a área total da sua região, que é o que está sendo anunciado nessa quinta propriedade. Né? Quando a função foi identicamente 1, a tua integral sobre essa região da área. E a seção 15.3 do livro apenas aborda a aplicação desse fato. Uma outra propriedade que a gente pode estar resumindo, sai como consequência imediata lá do que nós temos abordado, que se você estiver integrando sobre a união de duas regiões, eu não estou enfatizando aqui que a minha região eventualmente não se auto-intersecte. Né? Mas se ela auto-intersectar, a integral sobre a união de duas regiões dá a integral soma sobre cada uma das regiões. Aí depois eu tenho que subtrair o que ocorre na interseção, que na hora que você faz os particionamentos, você termina somando os retalhos duas vezes. Então você soma a integral sobre R1, você está somando a parte que ocorre na interseção de R1 com R2. Aqui está somando novamente, por isso que eu tenho que subtrair uma vez. Né? Vale essa forma aqui. Né? Bom, em algumas situações a gente pode estar fazendo uso desse resultado, né? E a última propriedade, que é uma consequência do que aconteceu lá, está relacionado com... deixa eu botar um pouquinho mais embaixo para poder não estar saindo, né? Essa certa propriedade é quando a interseção tiver área nula, né? Ou seja, às vezes é a situação que a interseção acontece apenas na fronteira, uma região vaga. Aí eu não preciso estar subtraindo a integral da interseção, na consequência da sexta propriedade, né? por conta de que, aqui é a sexta propriedade, né? Por conta de que essa parte aqui tem
tem valor nulo, né? Então a integral fica simplesmente a soma das integrais sobre cada uma das partes. Integral não nenhuma. Muito bem, e vamos direto ao resultado fundamental, que é o que a gente vai estar utilizando para fazer as contas, que é o nosso teorema de Fubini. O nosso teorema de Fubini, eu vou buscar fazer uma ilustração lá no livro, mas ele me diz simplesmente que você vai enunciar em coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, porque para as coordenadas polares teria um formato um pouquinho diferente na caracterização da região. O teorema de Fubini, claro que ele não se aplica para qualquer região, exceto as regiões que você caracterizar com esse formato dado aqui. Mesma coisa que o teorema fundamental do cálculo, eu não aplico em todas as funções, apenas casos particulares de funções, né? Quando a função possui uma primitiva, uma integral indefinida, você pode aplicar o teorema fundamental. Quando não possuir, você não pode, né? E existem funções que não têm antiderivada, né? Um exemplo clássico é a função f de x igual a exponencial elevado à potência x ao quadrado, né? Essa função não existe nenhuma função cuja derivada dê ela, né? Bom, não vamos estar demonstrando isso, mas isso é um fato clássico conhecido, né? Bom, são um tipo de exemplo, existem diversos outros. Esse tipo de situação a gente não poderia estar usando o teorema fundamental do cálculo para estar calculando integrais sobre qualquer região. Eu não consigo determinar primitiva, né? Aí, nessa situação, a gente tem que ir para a base do limite mesmo, na hora de fazer conta, né? Muito bem, a situação de Fubini é quando a tua região puder ser caracterizada nesse formato. Outra observação que a gente faz é que a gente aqui vai estar tratando apenas da integral, embora o livro aborde algumas situações nos exercícios, mas a gente vai estar se preocupando nessa parte dos exercícios. Vamos apenas nos restringir a calcular a integral sobre regiões compactas, né? Ou seja, fechadas e limitadas. Que é a situação clássica em que, se a função for contínua, essa função sempre possui integral, né? Claro que não necessariamente tem que ser contínua sobre toda a região, mas pelo menos nesse caso particular ela sempre vai ter integral. Não vamos caracterizar onde é que as situações que ela pode ser integral sempre, mas isso é caracterizado, né? Vamos observar isso. Muito bem, voltando ao teorema de Fubini, que ele diz que quando a região for uma região que a gente pode caracterizar dessa forma, você percorre todos os pontos dentro da região e verifica qual é o maior valor possível que a variável primeira vai assumir e o menor valor possível. O menor valor possível eu chamo de A, o maior valor possível eu chamo de B. Eu até especifiquei aqui melhor, né? Quando o x está entre o mínimo valor possível de todas as variáveis e menor do que o máximo dos valores possíveis da primeira variável, isso são dois números que você identifica, já que a região é compacta, esse mínimo e esse máximo existem. Aí depois que você fixa o valor dessa variável x entre o mínimo e o máximo, você vai determinar qual a variação da variável. Eu posso até determinar aqui uma situação, já que eu não fiz a ilustração, como que você caracteriza esse mínimo e máximo. Digamos que a região fosse alguma coisa desse tipo, está aqui a parte de cima e embaixo. O menor valor possível da tua função, digamos que acontece aqui, esse A, né? Está aqui o eixo x, o menor valor possível de todos os pontos dessa região, digamos que a região fosse essa, né? O menor valor possível dentro dos pontos da região é esse ponto A. O maior valor possível está acontecendo nesse outro ponto aqui, que é B, né? Aí, fixado x entre o mínimo e o máximo, dentro da tua região, qual o menor valor possível e qual o maior valor possível. Você vai ver dentro da tua região, ele cai a primeira no gráfico dessa função daqui de baixo. Essa função daqui de baixo eu estou chamando de G1 de x, né? Um gráfico. E ele cai nesse gráfico e o maior valor possível cai no gráfico dessa outra função, né? Que é G2 de x, né? A cada x fixo, dentro do intervalo, a variação de y fica entre G1 de x e G2 de x, né? O teu y tem que estar percorrendo valores aqui dentro para poder estar dentro da tua região. Se tua região é uma região que tem esse formato que eu estou descrevendo aqui, o menor valor possível está sendo um valor fixo, o maior valor possível está um valor fixo.
Fixado qualquer valor entre o mínimo e o máximo, a variação de y para aquele valor fixo está entre um valor que depende da variável x e outro valor que depende da variável x. Foi isso que eu especifiquei aqui. Né? Quando a região tem esse formato, aquela integral dupla que a gente determinou como sendo o limite, você pode calcular através do cálculo de duas integrais do cálculo 1. Você pega a tua função na variável x e y, fixa o valor x como sendo constante e vai simplesmente considerar como sendo uma função da variável y. Integra ela em relação a essa variável y. Considerando isso aqui como uma função da variável y, a ideia é você determinar primitivas para ela usando o teorema fundamental do cálculo. Calcula quem é primitiva, uma vez calculada a primitiva, substitui o valor da variável y, x é constante, lembra? Por esse valor no ponto superior, subtrai pelo ponto inferior, esse resultado todo vai ficar uma expressão que depende da variável x, né? É como se tivesse entre esse ponto e a função, dá uma certa região, né? Como se fosse uma área, né? Aí você vai pegar essa área dessa lâmina depois e vai estar integrando na direção do eixo x. Eu fiz até uma ilustração aqui no GeoGebra que dá para a gente estar apresentando. Deixa eu... Tá aqui, digamos que essa é uma região que a gente está querendo integrar, né? Deixa eu exibir quem é a região, né? Vamos tirar a lateral, né? Tá aqui a região onde você está querendo integrar, aqui embaixo, no gráfico da função, aqui uma parte do gráfico da função. A função é essa coisa maior que eu escrevi como sino parabólico. Mas eu vou estar restrito apenas àquela parte que interessa estar calculando o volume, né? A região entre o domínio, o gráfico da função e a lateral, que a gente chama na geometria analítica de cilindro, né? Cilindro determinado pela região. Né? O cilindro não tem que ser necessariamente circular. Né? Muito bem, e a ideia que a gente está fazendo deixa eu tirar essa superfície lateral só para a gente exibir melhor. Né? Está sendo pegar a variável y nesse eixo aqui, né? Constante, e estou variando, né? Deixa eu exibir de uma forma que fique mais visível para vocês. Essa tampa, em verdade, eu vou tirar a região superior só para poder ficar melhor, né? Bom, o que você está fazendo eu vou agora percorrer de um ponto até outro. Para aí está o menor valor possível, seria do menos do A até o B é o maior valor possível que cai aqui, né? Aí você vai estar variando em cada esse ponto, você está determinando, como se você estivesse calculando a área de uma lâmina, né? Aquela primeira integral que apareceu ali em função de x, que no caso em função de y, né, que eu estou fazendo o y variar, né? Fazendo o y variar. É a outra parte do teorema de Fubini. Né? Eu quero fazer um negócio aqui. Dá nada mais do que a área dessa região. A área dessa função área que você está integrando ao longo de todo a tua região. Quando você faz somar todas essas lâminas, você obtém o volume da tua região. Essa é a rigor. O volume da tua região seria você integrar essa função que depende aqui, no caso de y, sobre toda a região. Bom, deixa eu voltar lá na nossa apresentação do papel, porque eu faço uma ilustração no final. Muito bem, esse é o teorema de Fubini quando você calcula a integral na ordem dy dx. Né? De modo análogo, se você fizer, era a situação que eu estava ilustrando lá, se você fizer a variável y entre o menor valor possível, que eu chamo de c, entre o maior valor possível, que eu chamo de d, e fixado o y entre o mínimo e o máximo, é exatamente a situação que eu estava ilustrando. Se a variável x está percorrendo um valor que depende da fronteira, observe lá na nossa região que a gente estava observando, aqui está
o eixo X é esse e o eixo Y é esse aqui, né? Esse aqui é o eixo Y. Quando você fixa o valor da variável Y entre o mínimo e o máximo, está aqui fixado, o teu valor de X vai percorrer de acordo com o que aparece aqui, está variando desse ponto, lá no eixo X, você projeta aqui, está variando daqui até quanto. Essa região vai depender de onde você considera, né? Se você muda esse valor mais para cá, digamos, você vê que a variação em X agora está mudando, né? Está percorrendo apenas daqui até cá, esse intervalo. Claro que eu vou projetar no eixo X, né? Se você fosse enxergar assim, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou colocar bem reto para ficar na forma do eixo X e Y. Não vou conseguir isso, tem que fazer zero. Sei que a variação do X ficaria de cá para cá, né? Para aquele valor fixo. Naturalmente, para cada valor, o valor que a variável X vai estar percorrendo vai depender exatamente, é aquilo que eu digo, os limites de integração, que fica esse ponto, é uma função que depende do valor de Y fixo e do valor de Y fixo. Ele depende da fronteira da região que eu estou integrando, né? Fronteira dessa região, o maior valor está acontecendo no bordo dela, nesse outro bordo. Eu vou precisar caracterizar essa fronteira, é uma equação nas variáveis x e y. Na hora que você determinar aqui nesse limite aqui, você tem que resolver quem é x em função de y. O menor valor fica H1, o maior valor fica H2. Bom, nos exemplos a gente vai estar abordando isso de forma mais clara, né? Muito bem, nessas situações as integrais ficam calculadas, apenas estou mudando a ordem que eu estou integrando, né? Considera agora, quando você vai integrar primeiro na variável x, que o meu y está sendo uma constante, determinar a primitiva da função como se fosse função apenas da variável x. Primitiva com todas as técnicas que nós aprendemos lá no curso de cálculo 1. Determina a primitiva, substitua o valor da variável x, que eu estou correndo na minha conta em x, né? Pelo valor do limite superior menos o valor do limite inferior. Observe que o y é constante, estou substituindo x por esses valores que são função de y. O resultado final vai ficar tudo em função de y. Esse resultado é exatamente a área da região que nós observamos aqui, né? Ficaria a área dessa região que eu estou citando aqui, né? Muito bem. Depois você vai pegar essa área e sair percorrendo como se fosse lâminas, né, e integrar na direção do eixo Y, o menor valor possível até o maior valor possível, para determinar quem é o volume total. O volume total é a soma dos volumes de todas aquelas lâminas que você tem particionado do limite inferior até o superior. Bom, essa ilustração do GeoGebra, né, de uma certa forma já fez. Eu vou apenas aqui aplicar exemplos que tinha de teoria. Nós varremos, pelo menos em relação à integral dupla. Daqui para frente é só exemplos, calculando situações diversas. Eu coloquei aqui um exemplo clássico, envolvendo as questões que ele trata na seção 15.1, onde o domínio é um retângulo, né? Ou seja, a região que você domina, o domínio da função sempre é mais, né? A região você está integrando e está considerando domínio. A região, no caso, está sendo um retângulo. Coloquei o retângulo onde a variável x percorre o valor de menos 1 até 1 e o y de 0 até 2. Né? Determina o volume do solo que está sendo delimitado pelo plano z igual a 0. Exatamente a ideia intuitiva da conceituação de integral. É o volume entre a região que você integra e o gráfico da função. Né? Então, por você determinar a região compreendida entre o retângulo menos 1 e 1 e a variável variando de 0 a 2, e o gráfico dessa função, f de x, y é igual ao paraboloide 9 menos x2 menos y2. Então a ideia aqui mais ou menos do gráfico, o GeoGebra claro que ilustraria melhor, mas não é o caso no GeoGebra. Aí muito bem, eu estou caracterizando a minha região, se você for verificar a variável y está variando de 0 até 2, o limite máximo aqui da tua região. Não especifiquei aqui, mas esse valor seria 2, né?
o y está variando 0 a 2. Fixado o y entre o mínimo e o máximo, qual a variação de x? Aqui é a área daquela região que a gente está calculando, né, entre o no GeoGebra. Né? Essa área que depende da variável y, a de y. A minha variação em x para esse valor fixo, como é um retângulo, ela continua variando de menos 1 até 1. Né? Ou seja, fixado o y entre 0 e 2, o meu x, os meus limites continuam, seria para ser função da variável anterior, mas tendo em vista a natureza retangular, isso aqui não está mudando quando muda a variável y, está fixo também, né? Porque é um retângulo, uma situação particular. Então, x está variando de menos 1 até 1. Quem é o volume? Coloquei aqui a variação em y, dy, e agora o que vai dar a área AY, que é nada mais do que essa integral, né? Essa minha função, considerando x como constante, aliás, desculpa, y como constante, função apenas da variável x variando de menos 1 até 1. O que eu vou fazer agora é usar a teorema fundamental do cálculo para estar fazendo essa conta, né? Quem é a primitiva dessa função, considerando que o meu y é constante? Integrar a função 9 em relação a x, a primitiva é 9x. Né? Integrar x ao quadrado é x elevado a n mais 1, x ao cubo sobre 3. Né? Integrar o y ao quadrado é constante, mantém a constante, integro a função 1, a primitiva é x. Está aqui a minha primitiva dessa função. Observe que se você for derivar essa expressão aqui em relação à variável x, você vai obter exatamente a de cá. De fato, isso é uma antiderivada. Né? E agora eu vou substituir a variável x, tanto que eu enfatizei aqui, para você não ficar em dúvida, substituir a variável y. A variável y o tempo inteiro se comporta como sendo constante, que eu integrei em x. Né? Agora eu vou substituir a variável x pelo valor assumido no limite superior menos o valor assumido no limite inferior. Mantenho o ciclo integral de 0 até 2. Quando eu substituo o x por 1, vai ficar 9. Está aqui, substitui o x por 1 menos 1 terço, substitui o x por 1 menos y ao quadrado. Menos a expressão todinha no ponto onde x foi igual a menos 1. Menos, coloquei entre parênteses tudinho, que é o menos envolve tudo, né? Quando x for menos 1, dá menos 9, né? Quando x for menos 1 ao cubo, fica menos 1 terço. Com esse menos daqui fica mais, né? Depois tem um menos daqui de novo, mais 1 terço. Quando x for menos 1, menos com menos dá mais y2, tá? Aqui mais y2. Né? Feita a conta, 9 menos 9 dá 9 mais 9, 18. Né? Menos 1 terço, ficou menos 2 terços. E menos y ao quadrado daqui dá menos 2y ao quadrado. Essa é exatamente a expressão da área e depende da posição y. Para cada posição y, a área é dada exatamente por esse valor aqui, a primeira parte da integral. Agora, calculando a integral novamente para determinar quem é o volume, você vai integrar essa função ao longo desse ponto de cá para cá, que vai dar o volume total. Né? A tua primitiva agora em relação à variável y, está integrando y, dá... Não, eu fiz não está errado, porque eu pus em evidência. Isso aqui é constante, 18 menos 2 terços, isso aqui tudo é uma constante, eu só pus em evidência. Essa constante 18 menos 2 terços, estou integrando em relação a y, ficou y, né? Claro, se você derivar isso aqui em relação a y, vai-se embora o y, sobra o 18 menos 2 terços. Né? E agora estou integrando isso aqui em relação a y, que é a função 2 menos 2y ao quadrado. Então você integra em relação a y, dá menos 2y ao cubo sobre 3. Né? E para concluir a conta, simplesmente você, já terminou aqui, continuei nesse lado. Para terminar a conta é simplesmente substituir o valor de y no ponto 2 menos o valor no ponto 0. Quando você faz isso aqui igual a 2, tá aqui, daria 2, né? Isso aqui está fazendo a conta, 18 vezes 3 dá 54, menos 2 que tem aqui, ficou 54 menos 2, dividido por 3, vezes 2, que é o valor de y no ponto 2. Né? Menos essa expressão, quando y for 2, fica 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao cubo dividido por 3. Menos o valor que a função assume no ponto 0. Quando for 0, vale 0, né? Se fizer y igual a 0 nessa expressão, por isso que eu botei menos 0 aqui. Tirando o mínimo na expressão geral, já que tem 3 aqui embaixo, 52 menos 54 menos 2 dá 52,
52 vezes 2 dá 104. Né? 104 menos 16, que é a parte do numerador aqui em cima. 2 elevado à terceira dá 8, vezes 2 dá 16. O resultado deu isso. 104 menos 16 dividido por 3, que deu 88 sobre 3. Muito bem, vamos ao nosso próximo exemplo. Espero que esse exemplo, numa situação em que a fronteira a gente não teve muita dificuldade para estar calculando, e vamos agora numa situação em que a região não é mais um retângulo. Nesse exemplo 2 aqui, a nossa região está sendo essa, né? Uma região triangular, compreendida entre as retas y igual a x, o x igual a zero, não, desculpa, o y igual a zero, né? O eixo x é caracterizado por as coordenadas y, né? Que é medida aqui, está sempre igual a zero, né? E a reta x igual a 2, né? Bom, a rigor, essa ilustração, essa representação da região, você faz depois. Eu estou apenas pedindo para calcular quem é o valor dessa integral. Como é que você determina o valor dessa integral? Observe que a integral, uma vez que está armada quem é os limites de integração, você tem que estar fazendo o procedimento que tu fez no caso anterior. É calcular a primitiva aqui, integrando em relação a x, e depois o resultado você integra em relação a y. Integra em relação a x, substitui nos limites de integração e depois integra em relação a y. Eu botei esse exemplo de propósito, que o livro tem vários exemplos dessa natureza, para você ver o quanto rico é as possibilidades na hora de você estar calculando integrais duplas, né? Esse aqui é um exemplo típico de uma função em que você não tem primitiva para ela. Não adianta querer usar teorema fundamental do cálculo para determinar essa primeira integral, porque essa minha função e elevado a x2, ela não admite função cuja derivada seja ela. Aqui você está travado, não tem como calcular essa primeira integral. Aí o que é que eu fiz para poder estar superando essa dificuldade e conseguir determinar o resultado? Eu vou mudar a ordem de integração. Aqui eu estou integrando primeiro em x, por isso que eu não estou conseguindo integrar, né? Quando você for integrar em y, isso aqui em relação a x é constante. Sendo constante, sai fora da integral. Você vai integrar só o dy. Né? Aí, para mudar a ordem de integração, você tem que caracterizar esses limites de integração com outros valores, né? Por isso que eu estou determinando quem é a tua região. A minha região aqui está dizendo o quê? Que a variável x está variando da reta y igual a x, né? Isso aqui seria a função de x igual a y, aqui x igual a 2. X igual a y, x igual a 2, está variando daqui até cá, né? E o valor da variável y está variando de 0 até 2, né? Para o y, variando de 0 até 2, o meu x está variando dentro da reta. Você passa a reta aqui paralela ao x, está entrando na reta x igual a y, e saindo na reta x igual a 2. Né? Então essa é a tua região. Para mudar a ordem de integração, agora você tem que calcular o menor valor de x e o maior valor de x. Eu fiz a caracterização aqui, né? O menor valor da variável x está sendo 0 e o maior valor está sendo 2. Aí na tua região, onde é que está entrando para cada y fixo, desculpa, para cada x fixo, né? Para cada x fixo entre 0 e 2, onde é que está entrando o valor de x e onde é que está saindo o valor de x. Ele está entrando em x igual a 0 na tua região e está saindo na reta y igual a x. Né? Esse é os limites de integração quando você vai trocar a ordem dx dy, que aparece aqui, para a ordem dy dx. A variação de x é de 0 até 2, dentro da tua região. E para x fixo entre 0 e 2, o teu y está percorrendo valores que vai de 0 até esse ponto aqui, que seria em função de x, o y igual ao próprio x. Está entrando no 0 e saindo y igual a x. A função não muda, a função que eu estou integrando é a mesma. Estou integrando na ordem dy dx. Observe que quando você vai integrar agora na variável dy, essa função é constante. Sendo constante, não tem problema de eu estar calculando primitiva para ela, ela sai fora da integral. Coloquei fora da integral, estou integrando só o dy. A primitiva de dy é y. Os limites de variação, estou variando y de 0 até x. Né? Quando você fizer essa conta, daria o quê? Integral de 0 a 2, tá? Aqui a minha função que era constante em relação a y. Né?
E aqui o valor da função, quando eu substituo em x, dá x, né? Menos no zero dá zero. Tua primitiva agora ficou essa aqui, né? Vou integrar em relação a x a função e elevado a x2 2x. Observe que eu não tenho mais aquela dificuldade inicial de estar calculando primitiva para isso aqui, porque a minha função que eu estou querendo calcular integral em x agora não é mais só e elevado a x2, é elevado a x2 vezes 2x. Né? Isso facilita você aplicar a técnica de substituição, que é exatamente o que a gente faz aqui agora. Estou substituindo a variável x2, chamando de u, né? Substituindo x ao quadrado por u. Se x ao quadrado for u, o meu du e a derivada de x ao quadrado dá 2x vezes dx. Né? Aqui está exatamente e elevado a u e aqui dá exatamente o du, que é o que eu estou fazendo aqui na substituição. Observe que quando eu substituo, eu estou mudando variável. Os limites mudam de acordo com a mudança de variável que eu estou fazendo. Se aqui era 0 até 2, é 0 até 2 na variável x. Na variável u, tu tem que fazer o x igual a 0 e ver quanto é que vale o u para x igual a 0. Né? E aqui o x igual a 2, quanto vale o u para x igual a 2. O u para x igual a 0 também vale 0, e o u para x igual a 2 vale 2 ao quadrado, que é 4. Os novos limites de integração é de 0 até 4. Né? A primitiva da exponencial é elevada a u, é o próprio é elevado a u. Né? 4 não, é 1. Né? U variando de 0 até 4. É substituir o limite superior menos o limite inferior. É elevado a 4 menos 0, o resultado é esse. A exponencial, o número de ordem, que é 2,718. Bom, numa prova, se fosse para estar digitando o valor, teria que estar usando a calculadora. Vou botar 2,718 elevado a 4 potência menos 1. Bom, cabe a pergunta aí para reflexão a vocês. O que é que está tendo de dificuldade aí, literalmente? Talvez a dificuldade continue sendo as mesmas que a gente já tinha lá no curso de cálculo 1, determinando as primitivas. Né? Do ponto de vista de estar identificando os limites de integração, é técnico. É você simplesmente observar as equações da fronteira e nessa fronteira eu vou estar precisando, dependendo da rota que você integre, determinar y em função de x ou x em função de y. Essa reta aqui está direta, não tem o que fazer, mas tem situações, desculpa, nessa reta aqui não tem o que fazer. Se determinar y em função de x já está direto, determinar x em função de y já está direto. Mas tem situações que isso te dá uma equação nas variáveis x e y. A função x como função de y ou y como função de x muitas vezes está definida de forma implícita. Aí você tem que explicitá-la, que às vezes é conta que não é simples. A dificuldade entra na hora de fazer essa caracterização, de explicitar a função definida implicitamente na fronteira da tua região, porque ela aparece na hora que você está integrando, essas funções que aparecem, pelo menos na primeira parte da integral, na primeira não, na segunda interna, né? A primeira sempre vai ser números, é o maior valor possível e o menor valor possível. A outra é que você vai fixar o valor entre o mínimo e o máximo e ver quem são as funções que delimitam. Essas funções você vai caracterizar sempre em função da variável, a primeira que você está determinando os valores limites mínimo e máximo. Então a dificuldade é determinar essas fronteiras, que está relacionada com resolver explicitamente funções definidas implicitamente, desenvolver habilidades para isso. E a outra é calcular primitivas, que já era uma coisa que a gente mexia bastante lá no curso de cálculo 1, dificuldades são as mesmas de lá. Muito bem, a menos de exemplos, que eu chamo vocês para estarem observando os exemplos que a gente aborda lá no livro, vamos falar de como que fica a integral em coordenadas polares, né? Como é que ficaria a integral e fazer alguns exemplos nessa situação. Pois bem, tratando agora a integral dupla em coordenadas polares, nós montamos um diagrama aqui, que, inclusive esse diagrama será bastante útil para poder a gente fazer referência a como que se comporta na hora que você vai falar da integral em relação a quaisquer outras duas variáveis, uma vez que você faça mudança de variável segundo uma função dada. Né? Coordenadas polares, a gente sabe que cada ponto no plano xy pode ser representado por variáveis r e θ, onde r representa nada mais do que a distância do ponto dado até a origem, e o θ é o ângulo que o segmento que vai da origem até o ponto dado, esse segmento faz com o eixo x. Né?
Quando você determina esses dois parâmetros, se você for percorrer lá no plano representado, porque eu botei a parte negativa, mas na verdade é o semi-espaço, né? Porque o R, como é que se trata de ser distância até a origem, não existe distância negativa, então eu não posso estar falando de valores à esquerda, né? Essa região aqui sempre vai estar no primeiro ou no segundo quadrante, né? Aliás, essa região, como o ângulo está variando entre 0 e 2π, se você restringir o ângulo apenas de 2 pontos, ele estaria dentro da região que iria de 0 até 2π, né? Você já aborda todos os pontos possíveis dessa região. Quando você vai caracterizar todos esses pontos possíveis, dá uma outra região aqui nessas novas variáveis, né? E calcular integrais usando coordenadas polares seria você particionar essa região não mais em retângulos, mas em retângulos polares, que é nada mais você pega ângulos fixos e regiões de distância até a origem fixa, né? Um procedimento que possibilita a gente estar calculando que seria essa área. Ou seja, quando você pega ângulos tetas fixos, que diria esse segmento aqui paralelo a esse eixo R, e o R fixo daria para cá, né? Retângulos no plano RQ, em verdade, te dá umas regiões. Bom, só fazendo a ilustração, né? Nos vídeos que eu deixei lá, eu faço essa ilustração melhor. Mas o que interessa é que se você quer calcular uma integral de uma função nas variáveis x e y, aqui é a minha função definida no domínio que pode ser maior, você quer integrar dentro de uma região. Nessa região, minha integral fica simplesmente aquele limite que a gente especificou lá, né? Se você quiser mudar as variáveis x e y para os seus respectivos valores em coordenadas polares, que é r e θ, r cosseno de θ, o x e o y, r seno de θ, essa minha função não fica mais função nas variáveis x e y, fica função dessas novas variáveis, né? Seria função das variáveis r e θ. Então cabe você questionar nessas novas variáveis como é que fica essa nossa integral. Existe uma relação entre a integral nas variáveis x e y e a integral nessas novas variáveis. E o que muda na hora de você determinar o elemento diferencial de área aqui, quando você fala o particionamento com R constantes e θ constantes, o elemento pequenininho de área é dado por essa expressão que aparece esse R multiplicando, né? Quando você substitui o x e o y por R, cosseno de θ e seno de θ, na hora de você calcular a integral, você vai integrar essa função aqui nas variáveis R e θ vezes o R, e depois está integrando nas variáveis de R e de θ. Eu faço essa ilustração em outros vídeos, são a parte técnica que não interessa muito ao caso. O que interessa é o teorema de Fubini. Na hora de você calcular nessas novas variáveis, qual é a situação que eu posso estar aplicando o teorema de Fubini para estar identificando essas integrais. Em verdade, você vai percorrer todos os pontos da tua região. Eu falei aqui em Q. Essa região Q depende da região R. A região Q é você pegar todos os valores de distância à origem e sair identificando aqui para cada ponto, distância à origem e ângulo. Se você percorrer todos os pontos, quem é o menor valor possível de R? Qual o menor ponto que daria distância à origem? Talvez esse. Qual o maior valor possível de R? Daria nesse outro ponto. Fixado o R entre o mínimo e o máximo, o ângulo dentro daquele valor de R está variando de onde até onde? Está variando o menor valor que daria esse ângulo aqui, e o maior valor para um determinado R fixo ficaria nesse outro valor que é um ângulo. Quando você especifica dessa forma, claro que para cada exemplo é uma parte que você tem que ficar atento, que não cometer erro na hora de determinar esses limites, né? Determinar o menor valor possível, determinar o maior valor possível de distâncias à origem e fixar no valor entre o mínimo e o máximo qual o menor ângulo que acontece com aquele valor fixo e o maior ângulo que acontece com aquele valor fixo. Observe que vai ser expressões, aqui está a fronteira. Na hora de você determinar esse ângulo, você tem que caracterizar essa região da fronteira em coordenadas polares e resolver, explicitar quem é o θ em função de R. O menor valor possível do θ em função de R vai ser a função mínima, o menor valor possível vai ser o θ em função de R. Isso acontece na fronteira, né? É um tipo de conta que cabe a você explicitar uma função, R em função de θ ou θ em função de R, e a tua expressão está nas variáveis x, uma vez que você substitui x e y dos seus respectivos valores em coordenadas polares, o x é r cosseno de θ, repetindo, o y é r seno de θ. Quando você substitui, você obtém uma relação, uma equação das variáveis r e θ. Dessa equação, você pode definir θ em função de r
explicitamente ou não, a depender de quem seja a expressão. Né? Muito bem, quando você consegue fazer essa resolução para determinar o limite, aquela integral em coordenadas polares consiste nada mais na integral. Você vai variar o θ do menor valor possível até o máximo possível, lembrando que esses limites na primeira integral sempre são números, e é um erro que acontece em provas, é que alguém na hora de vai fazer a conta coloca aqui expressão de funções. Fez isso, está errando, que a integral é um número. Na última integral você tem que substituir números aqui. A outra é que vai ser funções, ou não, dependendo do comportamento da região, funções que dependem da variável anterior. Né? O valor fixo da variável anterior, o mínimo e o máximo vai depender daquela variável. Bom, uma vez que você determina a região, determina essa fronteira, seria você fazer a integração normal, usando o conhecimento de cálculo 1, dessa nova função que você obtém nas variáveis r e θ, né? Usando todas as regras. Né? Da mesma forma, eu caracterizei aqui minha região primeiro, preocupado que era o menor valor possível da variável r e θ, depois fixando r e determinar os limites na variável θ. Aqui eu estou fazendo na ordem contrária, que ao invés de calcular na ordem de θ dr, calcular a integral na ordem dr de θ, né? Aqui eu botei 0, mas é um de θ, né? O laço está né? Agora saiu esquisito. Muito bem, iniciando a caracterização da região com a variável θ, que é o menor ângulo possível dentro de todos os valores possíveis na região. Nessa situação aqui do exemplo, se você fosse imaginar o menor ângulo possível, iria acontecer talvez aqui, nesse ponto. Né? Pega o ângulo, esse ponto vai com o x, é o menor ângulo possível. O maior ângulo possível iria acontecer aqui, né? O maior ângulo possível. Fixado um ângulo entre o mínimo e o máximo, com a variação de R. O menor possível aconteceria nessa fronteira aqui. Qual o ângulo fixo, o maior valor possível iria acontecer nesse outro ponto. Quem é isso aqui como função de θ, que está fixo, e esse maior valor aqui, esse E, como função do θ. Só resolvendo a fronteira que você identifica. Essa fronteira aqui foi genérica, nós não temos expressões para ela, nos exemplos nós vamos ter. Muito bem, uma vez que você caracteriza os valores de θ como mínimo e o máximo dessa forma, aí fixa θ entre o mínimo e o máximo, qual é a variação de E que você vai ter? A expressão da função inferior, função de θ, superior função de θ. Os limites de integração agora ficou esse. Variação em θ, o número que é o menor ângulo possível, o maior ângulo possível. Esses ângulos sempre são tomados em radianos, né? Você tem que estar calculando esse ângulo, os valores em radianos, que é a mesma distância. E agora os valores de distância à origem, vai depender do valor de R fixo que você toma. A função você vai integrar é a mesma, o R faz parte do elemento diferencial de área. A gente tem duas justificativas para determinar por que esse R aparece aqui. Quando nós abordarmos o teorema de mudança de variáveis, a gente justifica, tem outra justificativa que é geométrica mesmo. A gente faz nos outros vídeos, aqui como está sendo um vídeo mais objetivo de apresentar os aspectos técnicos da teoria e o que interessa você estar sabendo na hora de calcular as integrais, eu vou estar apresentando isso aqui. Bom, vamos aos exemplos, que os exemplos é que interessa, né? Numa situação, duas situações particulares, depois a gente faz mais exemplos nas nossas aulas simples, né? Está aqui um exemplo típico, calcular a área do círculo, né? Essa área do círculo, a gente já sabe, né, que é π vezes o raio ao quadrado, né? Como o círculo em questão aqui tem raio 4, né? O resultado que a gente espera na hora de calcular essa área π vezes 4 ao quadrado 16 vai ser 16π, o resultado que a gente espera obter. Né? Vamos confirmar que isso de fato acontece. Da propriedade 5 lá da integral dupla, a gente tem que calcular a área de uma região, é calcular a integral da função constante 1 sobre a região. Né? Calcular a área dessa região é calcular essa integral. Né? Essa região eu vou caracterizar em coordenadas polares. Essa integral é a mesma coisa de calcular. Aqui eu tenho que caracterizar a minha região em coordenadas polares. Né? No elemento diferencial de área tem um R que vai estar aparecendo na integração. Né? Agora, para calcular essa região em coordenadas polares, é você verificar dentro de todos os pontos possíveis da região qual o menor ângulo possível. É 0, né? O menor ângulo possível é 0. Está aqui a minha caracterização da região.
Fiz aonde aqui, né? O menor ângulo possível é 0 e o maior ângulo possível é 2π, né? Eu posso estar aumentando o ângulo dentro da minha região, aumentando, chega aqui, está no limite de 2π. Na verdade, nem chegaria à igualdade estritamente. Mas é apenas um limite, eu botei, mas tanto faz, se você bota não. O menor valor possível de θ é 0, o maior possível é 2π. Fixado agora no ângulo entre o mínimo e o máximo, está aqui o ângulo fixo. Não sei se está muito visível, deixa eu destacar de forma mais firme, né? Fixado no ângulo fixo. Para esse ângulo fixo, qual o menor valor possível de distância à origem e o maior valor possível de distância à origem. O menor valor possível de distância à origem é na origem própria, né? Que pertence à sua região, né? Dá 0, né? Teu R está variando de 0, vai aumentando para aquele ângulo fixo até o maior valor possível, está na extremidade do círculo. O círculo é de raio 4, o maior valor possível de R está sendo 4, né? Para θ fixo entre o mínimo e o máximo. Muito bem, essa é a nossa região caracterizada de uma forma que está fazendo uso do teorema do Fubino. Essa minha integral fica então usando o teorema do Fubino. A integral de θ variando de 0 até 2π, o R de 0 até 4, a função que eu vou estar integrando é o R de R de θ. Calculando a integral em relação à variável R de R, a potência, né? Fica R ao quadrado sobre 2, variando de 4 até 0. Ou seja, quando você faz a conta, dá 4 vezes 4, 16, menos no 0 dá 0, 16 dividido por 2 deu 8, né? A função que você obteve aqui nessa conta deu 8 de θ. Agora você vai integrar em relação a θ, né? Como o 8 é constante, o 8 sai fora da integral, a integral de θ é θ, né? Θ variando de 0 até 2π. E em 2π vale 2π, menos no 0 vale 0. Vai ficar 8 vezes 2π. O resultado deu 16π. É exatamente o que a gente esperava. Está determinando a área do ciclo. Muito bem. Mais exemplos nas nossas aulas síncronas. E eu convido vocês para assistirem os vídeos. Tem vários vídeos lá que abordam só exemplos de calcular integrais. A gente tem que ver bastantes exemplos, porque é através desses exemplos que a gente vai defrontar com situações mais diversas, né, e aumentar nossas habilidades em estar calculando essas integrais. Um exemplo aqui, talvez aparentemente um pouco mais difícil, acho que até em provas eu apliquei questões semelhantes, não sei se exatamente a função para integral era a mesma, mas a ideia é a seguinte: considera essa integral, está aqui dada uma integral nas variáveis x e y, aí no item A eu peço, encontre uma integral equivalente com a ordem de integração invertida, né? Quer que você identifique a região e inverta a ordem de integração. Isso é um tipo de questionamento clássico em prova, né? Se você for abrir qualquer uma das provas que nós temos aplicadas, sempre aparece questões dessa natureza. Dar uma ordem de integração, identificar a região e mudar a ordem. Isso é uma questão clássica desse tipo de problema, né? E na outra eu estou pedindo para você converter essa integral para uma integral na sua forma polar. Quem ficaria a função que você vai integrar e quem ficaria os limites, tem duas ordens distintas, dr de θ e dθ dr. Determine apenas uma. Calcula uma integral equivalente em coordenadas polares. Passar essa integral para a forma polar. E depois eu estou pedindo para resolver as duas integrais, tanto do item A, você muda a ordem e resolve, pode resolver na ordem direta também, não estou pedindo na ordem que você determinar aqui no item A, e depois calcular essa integral. Os valores têm que dar o mesmo, porque a integral é a mesma, né? Seja lá em que variável você vai estar calculando a tua integral, o resultado tem que ser o mesmo, não pode mudar, né? Muito bem, aqui eu estou caracterizando quem é a minha região, né? Pelos limites você consegue identificar, né? Essa aqui é a variação de x. X está variando para o y que está entre 0 e 1, a variação do y é de 0 e 1. Isso aqui primeiro é a variação do y. O y está variando, o menor valor possível é 0, é a reta y igual a 0, né? E a outra é a reta y igual a 1. Está dentro desse intervalo, a nossa função. Fixado o y entre 0 e 1, com a variação do x, que é essa variação aqui. O y está variando da reta x igual a y, né? Essa reta aqui, que eu especifiquei aqui embaixo. E a outra reta, a outra equação é a reta x igual a raiz de y, né?
x igual a raiz de y, que é a mesma coisa se você for elevar ao quadrado, y igual a x2. Né? Y igual a x2 é essa parábola, que intercepta aqui no ponto 1 em 1, né? A parábola por baixo. Então, essa é a nossa região de integração. A região delimitada entre as retas y igual a x e a parábola y igual a x2. Exatamente essa região aqui. Essa integral, a região de integração é essa. Quero mudar a ordem de integração. Mudar a ordem de integração é você determinar agora quem é o menor valor possível. Observe que nessa integral eu comecei com o menor valor possível de y e o maior valor possível de y. Agora você vai determinar quem é o menor valor possível da variável x e o maior valor possível da variável x. Né? Na hora de você resolver isso, que é o que eu estou fazendo aqui. O menor valor possível dentre todos os pontos da região da variável x acontece aqui, é o x igual a zero. Né? X está variando de zero, o maior valor possível está acontecendo aqui no 1. X está variando de zero até 1. Fixado x entre o mínimo e o máximo, qual é a variação do y agora? Igual se você fosse subir na reta, onde é que entra? Está entrando em y igual a x2, está entrando na parábola. Né? Observe que a fronteira é a mesma, só que eu vou citar agora, ao invés de estar colocando x em função de y, eu estou resolvendo quem é y em função de x. Que são funções que ficam fácil explicitar, né? Quem é y em função de x. Não é uma equação que fica difícil você estar definindo implicitamente, fica difícil explicitar. Aqui ficou fácil. Então ele está entrando na fronteira y igual a x2 e saindo na fronteira y igual a x, que é a variação da minha variável y com um valor de x fixo. O meu y dentro da região está variando de y igual a x2, né? Está aqui até o y igual a x, que é esse outro valor aqui. Variando de x2 até x. Pronto, determinado que esses limites, eu consigo fazer que a integral na outra ordem seria um problema. Está aqui o item A. Né? A integral original dada, quando eu mudo a ordem, fica o x variando de 0 a 1 e o y variando de x2 até x. Aqui a integral. Não teve dificuldade para resolver. Né? Para caracterizar agora em coordenadas polares, você tem que pegar essa região e verificar qual o menor ângulo possível dentre todos os pontos que você varre nela e o maior ângulo possível. Isso porque eu estou começando com ângulo. Se fosse começar com R, seria qual o menor R possível, o menor R seria 0, o maior R possível seria isso aqui. Aí seria quem? Essa distância, usando Pitágoras, comprimento valinho. Esse comprimento ficaria raiz de 2, né? Se fosse começar aqui a variação com R, o R já ia estar variando de 0 até raiz de 2. Aí você ia fixar um R entre o mínimo e o máximo, aí o θ ia estar variando dessa equação até essa outra equação. Eu queria que nessa equação determinar o θ em função de R, e nessa equação determinar o θ em função de R. Que é possível também, mas a gente não fez nessa ordem. Fizemos na ordem de θ de R, ou seja, primeiro determinar o menor ângulo possível. Observe que nessa fronteirinha aqui o ângulo é o segmento que vai com o eixo. O menor ângulo possível acontece na situação limite, que é a reta tangente à curva y igual a x2 no ponto 0. Né? Seria a derivada da função y igual a x2 na origem. Que essa reta tangente é igual ao próprio eixo x, que o ângulo é 0. Né? Então o menor ângulo possível está sendo 0. Né? Na hora de você identificar. Está aqui a gente fazendo. Reta tangente ocorre na reta tangente a essa curva na origem. Né? Que é exatamente o eixo x, né? Que é a tangente a essa curva y igual a x2 na origem. Nesse ponto, a reta tangente o ângulo é 0. Né? Está variando de 0 até o maior valor possível acontece exatamente na reta y igual a x. Que ângulo é esse na reta y igual a x? Na verdade é esse ângulo aqui, né? Dividir 90 graus no meio dá 45 graus. Quando você não consegue resolver direto no olho, você faz a continha. O maior ângulo possível está acontecendo na reta y igual a x. Quem é a reta y igual a x em coordenadas polares? Se você for substituir, o y é o r seno de θ, o x é o r cosseno de θ. Passando esse termo para o lado de cá dividindo, você obtém seno sobre cosseno de θ, que é o tangente, dá igual a 1, né? Que o y igual a x, seno sobre cosseno de igual a 1. Quando você divide isso aqui por r cosseno de θ, do outro lado fica igual a 1. Né? Quem é o arco cuja tangente é 1? Π sobre 4. Você resolve. Esse ângulo aqui é π, que é o ângulo inteiro, dividido em 4 partes. Então o menor ângulo possível deu 0, o maior ângulo possível deu π sobre 4.
Agora você vai fixar o R entre o mínimo e o máximo. Fixado o R entre o mínimo e o máximo, deixa eu dar um destaque aqui mais forte que ficou. Esse ângulo θ fixo entre o mínimo e o máximo, qual a variação do R para esse valor de ângulo fixado entre 0 e π sobre 4. Fixei com um ângulo aqui de 0. Dentro da região, o teu R, o menor valor possível, está acontecendo na origem, e o maior valor possível está acontecendo na curva y igual a x2, né? Eu não posso passar daqui para esse ângulo fixo, não cai fora da região. O maior valor possível está acontecendo aqui, nesse ponto, nessa curva y igual a x2, né? Muito bem, aí na curva y igual a x2 você tem que determinar quem é essa curva em coordenadas polares e tentar identificar quem é o R aqui em função de θ. O menor valor possível é 0. A minha caracterização foi aqui, o R é 0. O maior valor possível vai acontecer, isso aqui é uma conta que eu faço aqui à parte, por enquanto assim, vai acontecer na reta y igual a x2. Y igual a x2, se você colocar em coordenadas polares, o valor máximo ocorre em y igual a x2, né? Quando você coloca em coordenadas polares, você tem que o y é o r seno de θ, né? E o x é o r cosseno de θ. Como está ao quadrado, ficou r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, né? Se você corta, já que nesse limite aqui o meu R não está sendo 0, eu posso dividir por R, posso cortar, né? Você está querendo calcular o limite aqui, o R não é 0, se fosse 0 não poderia dividir, né? Dividindo aqui vai ficar só um R, o R daqui vai embora, passa o cosseno para o lado de cá. Ficou seno sobre cosseno, ou ficou seno sobre cosseno ao quadrado, ou para ajeitar a forma, ficou seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno, que é a mesma coisa de seno sobre cosseno ao quadrado. Ou seja, seno sobre cosseno dá tangente e 1 sobre cosseno dá secante. Ou seja, o valor de R nessa curva, essa curva aqui, y igual a x2 em coordenadas polares, ela é simplesmente a curva R igual a tangente de θ vezes secante de θ. Então o R está variando de 0 até, nesse extremo aqui, a distância até a origem é dada por essa expressão em termos de θ. É a tangente de θ vezes secante de θ. Portanto, nossa integral ficou o ângulo variando de 0 até π sobre 4, o θ variando de 0 até o valor máximo é a tangente de θ vezes a secante de θ. Quem é a função que você vai estar integrando, observe que a função muda também, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada é a distância à origem, que é o R, né? Isso aqui é o R ao quadrado, né? Então tem esse R ao quadrado e tem o R do elemento diferencial de área, aqui em coordenadas cartesianas de x e de y. Aqui é o R de R de θ, tem esse R adicional. Então nossa função a rigor é R ao cubo de R de θ e os limites são esses. Essa mesma integral inicial em coordenadas cartesianas, em coordenadas polares, é a mesma coisa que calcular essa integral aqui. O valor da integral A é o mesmo aqui. Vamos conferir calculando cada um dos casos. Né? Aqui é nada mais do que um exercício de cálculo 1. Está calculando primitivas e substituindo valores nos extremos do intervalo. Na nossa conta em 1, que eu chamei a primeira integral do caso lá, vocês como está chamando de A mesmo, da integral de 0 a 1, de x2 até x, que eu já botei aqui, y igual a x2 até y igual a x, aqui eu estou calculando a primitiva. O meu x é constante, porque você está integrando em y, né? A integral da constante em relação a y dá x2 vezes y. E a integral de y em relação a y mesmo, como y ao quadrado, dá y ao cubo sobre 3, a primitiva. Agora eu vou substituir a variável y, observe que o x ficou constante, não muda, né? Pelo valor de cima menos o valor de baixo. Quando eu substituir no valor de cima, vai ficar y ao quadrado, y igual a x, né? Mais o y igual a x por x ao cubo sobre 3, menos tudinho, agora fazendo o y igual a x2, menos x2, o y igual a x2, e menos x2, que é o valor de y, elevado ao cubo sobre 3. Né? Fazendo a conta aqui, como tem x ao 3 aqui, x ao 3, fica 1 mais 1 terço. 1 mais 1 terço deu 4 terços. 4 terços x ao cubo, né? Vou ter esses dois termos já resumidos aqui. Esse outro termo dá menos x a 4. E esse termo aqui, x ao quadrado, a terceira, multiplica os expoentes, né? 3 vezes 2, 6. Do x a sexta sobre 3, né? Bom, essa é a função que você vai integrar agora na variável x. Essa é a área como função de x para aquele valor de x fixo.
Calculando essa primitiva na variável x, como é polinômio, aqui dá x elevado a quarta sobre 4. 4 terços a constante permanece, menos x elevado a quinta sobre 5, que é a primitiva de x elevado a 4. E a primitiva de x elevado a sexta dá x elevado a 7 sobre 7. Se você derivar essa expressão aqui em x, vai obter exatamente tudo que tem no lado de cá. É a ideia de integral indefinida, né? De derivada. Né? Agora substituir pelos valores no extremo superior e no extremo inferior, com os limites de integração é de 0 até 1. Isso tem que ser número, né? E a integral tem que dar um número. Se você bota aqui função na primeira integral, o resultado é uma função. É errado, estaria errado. Né? Então, quando você substituir agora os valores da variável x no ponto 1, aqui vai ficar, já estou cortando esse denominador 4 com 4, vai ficar 1 sobre 3. Aqui dá 1 sobre 5, menos 1 sobre 5, né? E aqui 1 sobre 3 vezes 7, 21, né? Conforme 1. Menos o valor no zero, como a variável x é zero, todos esses fatores vão dar igual a zero, ficou menos zero, né? Agora é resolver essa conta aqui, né? Tirar o mínimo de 21, 5 e 3, o mínimo comum deu 105, 105 dividido por 3 dá 35, 35 vezes 1 dá 35. 21 dividido por 5 dá 21, né? Aliás, 105 dividido por 5 dá 21 vezes 1 dá menos 21. 105 dividido por 5 é dividido por 21 dá 5, né? Por isso que ficou 5 aqui no numerador. Bom, isso é a conta de fração, não sei se sabe. Fazendo a conta aqui do numerador, 35 menos 26 dá 9, né? 9 sobre 105. Dividido por 3 novamente em cima e embaixo, deu 3 sobre 35. Esse é o valor da nossa integral. Né? Calculando em coordenadas polares, aparentemente fica um pouquinho mais difícil, porque você tem que se lembrar das fórmulas das identidades trigonométricas. Né? Bom, estou fazendo aqui apenas para ir despertando vocês se lembrar dessas formas e numa situação semelhante para utilizando o conhecimento que a gente aborda aqui. Né? Resolvendo em coordenadas polares, a nossa função é essa, né? Que a gente vai estar integrando. Né? Tá aqui os limites já, então integrando em relação a R, como a função é R ao cubo, a primitiva fica R à quarta sobre 4. Né? Vou substituir os valores de cima, R igual a tangente vezes secante, menos o R igual a 0. Né? Esse 1 sobre 4 coloquei para fora da integral. Em cima daria tangente a quarta vezes secante a quarta, que eu desmembrei em duas etapas, como sendo seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, da seno a quarta. Tendo isso, vai para substituições próximas, fica melhor ilustrado. Menos do zero, quando o R for zero, dá zero, eu nem coloquei só a parte de cima. Repetindo, dá igual a 1 sobre 4, o limite da integração estou repetindo. A minha tangente a quarta, repeti, estou substituindo que a secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Isso é uma forma clássica de identidade trigonométrica. Se você tem dificuldade de se lembrar dessas formas, lembre-se da forma seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e pega essa expressão divida por cosseno ao quadrado. Você vai obter exatamente essa relação. 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Eu estou utilizando aqui para colocar tudo em função da tangente, e isso aqui vai ser, eu estou me encaminhando no sentido de fazer a substituição. Quando o U for a tangente, está ficando tudo aqui em função da tangente, a derivada da tangente é a secante ao quadrado, que está obtendo aqui, trabalhando em função dessa substituição. É o caso que eu fiz aqui, né? Substituição clássica lá do curso de cálculo 1, tá vendo que o cálculo 1 aparece direto e a gente não está se lembrando nada da regra de substituição, está só utilizando, né? A minha função U está sendo a tangente. Quando você está fazendo a variável U igual a tangente de θ, a diferencial dela dá a derivada, que é secante ao quadrado, vezes dθ. Que é exatamente o que já aparece aqui. Isso aqui fica exatamente no meu DU. Lembrando que como eu estou passando para as variáveis U, quando você muda os limites também mudam, né? Isso é um erro muito comum, o pessoal continua colocando os mesmos limites. Mas se você muda as variáveis, o limite tem que mudar. E muda conforme a tua substituição. Se você chama o tangente de θ, quando o θ for zero, quanto é que vale U? A tangente de zero. A tangente de zero é zero, né? Tem que se lembrar isso ou apelar para a calculadora. Né? E a tangente de π sobre 4 é a tangente de 45 graus, né? Que dá 1, né?
Então, a variação de U agora ficou de 0 até 1, não é de 0 até π sobre 4. Π sobre 4 é na variável θ, na variável U fica de 0 até 1. E agora as outras substituições da minha U. A tangente eu chamo de U elevado à quarta potência, né? Aqui aparece 1 mais tangente ao quadrado, ficou 1 mais U ao quadrado e du. E repetindo a integral, ficou de 1 até 4, os limites na variável U de 0 até 1. Simplesmente multipliquei aqui, U a quarta vezes 1 dá U a quarta, U a quarta vezes U ao quadrado dá U a sexta. Né? A primitiva em U aqui fica U elevado à quinta sobre 5, potência mais 1, sobre 5, e aqui U elevado a 6 mais 1 dá 7 sobre 7, variando de 0 até 1. Dá 1 sobre 4, no ponto 1 aqui dá 1 quinto mais 1 sétimo. Né? No 0, o meu U vai anular, vamos a expressão menos 0. Ou seja, eu dei 1 sobre 4, tirei o mínimo aqui dá 35, né? 35 por 5 dá 7, 15 por 7 dá 5, 7 mais 5, 12. Né? Tirando, simplificando agora, dividido por 4 aqui embaixo, vai ficar 1, dividido por 4 aqui dá 3. Deu 3 sobre 5, que é exatamente o mesmo valor quando nós calculamos com coordenadas cartesianas. Né? Tem que dar o mesmo valor, integrar mesmo. Se você... Acho engraçado que em prova a gente bota essas questões, a gente pede para calcular por dois caminhos distintos, você nunca chega no mesmo valor. Aí a pessoa fica desesperada, termina apagando o que escreveu certo e, bom, a integral tem que dar o mesmo valor, se não der, porque você ganha algumas coisas. Bom, vamos nos contentar com esses dois exemplos. Naturalmente, o livro, nós recomendamos uma listinha com bastantes exemplos, vou até apresentar para vocês aqui. E lembrar que eu coloquei isso lá na nossa página da disciplina, né? Coloquei esses exercícios. Exercício que eu vou estar colocando lá na página, à medida que eu for abordando das outras sessões, eu vou colocando em sessões das outras páginas. Tentei ser mais resumido nos pontos onde ele aborda, porque basicamente o que ele desenvolve nessa questão tem aqui semelhante, por isso eu coloquei só dessa sessão para poder a gente fazer uma varredura completa do que tem lá. E no nosso, deixa eu ver aqui, no nosso, na página do curso, deixa eu tentar para fechar por hoje, né? Só para ilustrar, que eu coloquei no final, né? Na página do Moodle, quando vocês acessarem, vocês vão ver. Lá na semana anterior, nossa semana da prova, eu vou estar colocando aqui a indicação dos exercícios que vocês devem estar observando. Eu recomendo que façam, né? Porque vocês vão estar desenvolvendo habilidades que vão ser necessárias para o que a gente vai estar cobrando a prova. Vai ter também os exercícios que a gente vai estar deixando semana a semana para vocês estar mais ou menos terem ideia de como a gente vai estar formulando nossos questionamentos, criar intimidade com o ambiente que a gente vai trabalhar. Né? E aqui eu disponibilizei várias provas, como eu fiz com a primeira unidade, várias provas que foram aplicadas em períodos passados. A última vez que eu dei esse curso, acho que foi em 2018, eu fui 19, não lembro. Então tem algumas provas mais recentes que os professores aplicaram aí. Se alguém tiver disponível e quiser me encaminhar, eu coloco nessa pasta disponível para vocês. Acho que foi Marco Aurélio, não sei quem mais que deu esse curso da última vez. Claro que cada professor foi uma abordagem de estilo diferente, eu coloquei aqui as que tinham disponível. Recomendo que faça também, porque é o espelho de referência ao que é que efetivamente nós cobramos. Né? Mas, basicamente, tudo que a gente viu, a menos de passar para a situação de 3 variáveis, só aumenta um pouquinho mais as complicações, tendo em vista as dificuldades que a gente tem de ilustrar. Embora a gente faça hoje do recurso de GeoGebra, mas GeoGebra não faz ilustrações de gráfico de funções em 4 dimensões. Né? Ele é bom, mas não chega a ser tanto. Então, tem dificuldades adicionais, mas basicamente, do ponto de vista conceitual, as dificuldades são as mesmas que foram abordadas até aqui. Muito bem, para não ficar nosso vídeo muito extenso, vamos encerrar por aqui, né? Eu espero que o objetivo desse vídeo foi, em verdade, tentar tornar um pouco mais sucinto o que a gente tem abordado em vídeos mais longos e talvez eu falando de uma forma mais apressada nos vídeos que se encontram disponíveis lá na página. Mas está ótimo, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos, né? E nas nossas aulas simples a gente tenta complementar de forma prática o que foi abordado.